que está nos assistindo ou nos ouvindo ou nos acompanhando aí ao vivo via YouTube na página FUNCERN Oficial. Nós estamos começando mais um FUNCERN Cast, desta vez uma edição especial, edição Expotec 2022. E nós estaremos com vocês todos os dias desta semana. É isso mesmo, todos os dias, de 7 a 11 de novembro, durante a programação da edição 2022 da Exposição Científica, Tecnológica e Cultural do Campus Natal Central, a Expotec 2022. A Expotec este ano traz como tema novas tecnologias, gestão inovadora e o papel da ciência. E nós, da comunicação da Fundação de Apoio ao IFRN, a FUNCERN, não poderíamos ficar de fora, deste momento especial. Por isso, todos os dias nós estaremos aqui, a partir das 9 horas, recebendo convidados do segundo Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa. Este fórum integra a programação da Expotec 2022. Fique atento às nossas redes sociais, o @FUNCERN no Instagram e no Facebook, e o FUNCERN Oficial no YouTube, onde você acompanha o FUNCERN Cast e toda a programação aqui da segunda edição do Fórum. Bom, atualmente o Campus Natal Central do IFRN, ele possui 32 grupos de pesquisa distribuídos nas 5 diretorias acadêmicas do campus, que são Ciências, Recursos Naturais, Tecnologia da Informação, Indústria e Construção Civil. Os grupos cobrem 21 áreas de conhecimento e oferecem 143 linhas de pesquisa. O segundo Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa visa fortalecer, consolidar e integrar os grupos de pesquisa do Senat. Então, durante a Expotec, nós conversaremos com alguns destes pesquisadores. E para começar essa programação especial, nós vamos falar sobre o impacto da pesquisa, inovação e extensão na formação dos alunos. Para isso, eu recebo aqui no FUNCERN Cast o Dr. Jonas Lemos, diretor-geral do Campus Natal Central, doutora Lúcia Costa, diretora de Extensão, e o Dr. Anderson Pimenta, diretor de Pesquisa e Inovação. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. E para começar essa conversa, eu vou passar a palavra para Jonas, que é o diretor-geral do Campus Natal Central, para a gente falar um pouco, professor, dessa integração de pesquisa, extensão para os alunos do Instituto, que é um diferencial do Instituto Federal, onde os alunos já no ensino médio integrado, têm acesso a projetos de pesquisa e projetos de extensão. Então, vamos falar um pouquinho de como essa formação integrada ela impacta a vida desses estudantes. Bom dia mais uma vez. Bom dia, colega Lúcia, professora Lúcia, diretora de Extensão, professor Hans, diretor de Pesquisa, e a nossa entrevistadora, Madilene. Você sabe, Madilene, que ali por volta de 2019, quando nós fomos apresentar a nossa candidatura ao Campus Natal Central, nós precisávamos, por força do edital de inscrição, elaborar um documento, as linhas gerais, que serviriam de base para aquilo que efetivamente nós iríamos executar, caso fôssemos os ganhadores daquele pleito. O resultado saiu, nós ganhamos e enfrentamos um enorme desafio. Assumimos, eu acho que no pior momento do Brasil, digamos assim. Assumimos, inicialmente, diante de uma intervenção, o reitor que tinha sido eleito conosco não pôde assumir. Assumimos com uma redução orçamentária. Em 2019, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, nós já apresentávamos ali uma redução orçamentária. E terceiro e mais importante, assumimos diante de uma pandemia. Então, foram momentos difíceis e complicados, mas isso não arrefeceu, não diminuiu o desejo de poder emplacar aquilo que efetivamente nós tínhamos planejado. E uma das ações que nós pensamos é justamente essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Eu dizia muito aos meninos, a Hans, que estava comigo desde o início, que a gente não poderia deixar isso no discurso retórico. A gente precisava, de fato, fazer essa integração. E é algo complicado, difícil você fazer essa integração do ensino, pesquisa e extensão.
Eu acho que é mais importante do que promover naquele momento o ensino, a pesquisa e a extensão, era nós nos conhecermos. Nós nos conhecermos. A gente se vê internamente. E aí, eu faço aqui dou os primeiros parabéns aqui ao professor Rantes. Ele assumiu a diretoria de pesquisa com esse desafio de fazer esse levantamento do que era a pesquisa no campo. E durante muito tempo, né, ali durante a pandemia, ele trabalhou duramente, né, construiu um portal através de um projeto de pesquisa e fez esse levantamento gigante do que representa a pesquisa no IFRN. Você mesmo acabou de falar, nós somos 32 grupos de pesquisa, né? Nós fazemos ou temos 21 áreas, né? Contemplamos 21 áreas de conhecimento e somos 142 linhas de pesquisa, né? Representamos 142 linhas de pesquisa. Mas nós não nos conhecíamos, nós não nos conhecíamos. E é estranho a gente admitir isso, porque fisicamente nós estamos num terreno de 400 metros por 400 metros. Mas a distância que nos separa, e olha que as diretorias são vizinhas, né? Elas são muito próximas fisicamente, é gigante. E o trabalho que o professor Rantes desenvolveu na pesquisa foi muito importante, né? Fazendo esse levantamento dos grupos de pesquisa, das linhas que efetivamente nós desenvolvemos no campus. Também, né, na extensão, inicialmente o professor Melquiades e agora a professora Lúcia, importante registrar isso, Lúcia. O professor Melquiades teve um papel importante. Fez um trabalho muito importante, na minha concepção, que foi fazer o levantamento dos NEPs e incentivar a criação de outros NEPs. Hoje o Campus Natal Central tem 8 núcleos de prática profissional, né? Alguns já consolidados, como é o caso do NEPCOM, outros aí iniciando a sua jornada. E aí você deve estar se perguntando onde o professor vai chegar, onde é que ele quer chegar com isso. Veja, nós nos conhecemos, passamos a nos conhecer. Agora a integração fica mais fácil, mas faltava uma perna que, na minha opinião, é fundamental. Investir. E desde o primeiro ano, ali, nós assumimos dia 24 de abril, que eu tinha, né, a gestão tinha, esse sentimento de que era preciso tirar do investimento, tirar do nosso recurso orçamentário de manutenção, pelo menos 10%, né, ou chegar à meta de 10%, desses recursos para pesquisa e extensão. Porque você não consegue fazer pesquisa e extensão sem recurso. E veja, nós fizemos isso, a gestão fez isso, em momentos extremamente complicados. Em 2019, o orçamento do Campus Natal Central era 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. Em 2022, é 7 milhões e meio. Mas, mesmo com essa diminuição, nós resolvemos seguir firmes, otimizando nossos recursos, a utilização dos nossos recursos, para que pesquisa e extensão tivessem disponibilizados recursos para que eles pudessem desenvolver esse trabalho. Hoje, nós temos aproximadamente 13% do orçamento disponibilizados para pesquisa e extensão. Os editais que saem da extensão, ele tem lastro financeiro para serem executados, assim como, né, os editais que saem da pesquisa, idem. Então, agora me parece que nós estamos efetivamente fazendo essa articulação ensino, pesquisa e extensão. E para não ir mais longe, eu vou trazer aqui apenas um exemplo, Lúcia, que é um exemplo, me parece bastante didático. Aqui no Campus Natal Central existe um laboratório de tratamento de minérios. Os alunos, quando forem assistir, eles conhecem como Inferninho, né? Era um local bastante insalubre, né? E um grupo de professores da Diarém, aí, professor Flanels, professor Mauro, né? E Djalma, né? Que é técnico em mineração. Professor da Diacim também. Os professores, né, e outros professores resolveram tocar em frente o laboratório, né, esse laboratório. Nós fizemos um pequeno investimento na parte de infraestrutura, os equipamentos foram recuperados.
Pois bem, os alunos lá desenvolvem projetos de pesquisa. Inclusive, eles apresentam, ou apresentaram, né, recentemente, em congressos nacionais importantes. Mas eles fazem também a extensão, Lúcia. Sim. Eles fazem a extensão. Eles têm uma interface de extensão, de prestação de serviço para os pequenos mineradores. Então, essa articulação ensino, pesquisa e extensão, me parece, ela começa a acender a luzinha aqui no Campus Natal Central. Aproveitando aqui o gancho do professor Jonas, Lúcia que está à frente da Direx, né? Que é a nossa diretoria de extensão. Eu ia falar justamente sobre esse braço da extensão de ser um vínculo com a comunidade externa, né? Perfeito. Então, é importante ressaltar que os alunos, através da pesquisa, também devolvem para a comunidade externa o que é investido aqui dentro do Instituto. Você pode falar um pouquinho como é que se dá esse processo? Claro, e antes de iniciar e falar desse processo, é muito importante que a gente reconheça o nosso papel enquanto instituição dentro da sociedade, de instituição de ensino, pesquisa e tecnologia. Então, não tem como desvincular uma entrega para a sociedade se a gente não tiver essa relação direta, né? Então, a gente investiga, a gente desenvolve conhecimento, mas ela precisa ser materializada. E a gente costuma brincar dentro da extensão que ela é muito extensa, né? Então, é nesse momento que a gente tem a condição de interagir com as demandas sociais por vários espaços que, de repente, o Estado não chega, o terceiro setor não chega, e um projeto de extensão ele consegue chegar e suprir uma determinada demanda. Quando a gente consegue materializar uma pesquisa, né, Hanson, de algo que a gente descobriu e que, de repente, isso pode já ser aplicado como uma solução tecnológica na vida das pessoas, né? Então, a gente percebe na extensão alternativas também de que você possa sair dos muros institucionais e ir para espaços fora, não só da instituição, mas também para a internacionalização dos nossos projetos de pesquisa, dos nossos projetos de extensão, do nosso fazer de um modo geral, que começa ali, na cerejinha, lá no ensino, mas que vai se capilarizando por esses braços. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo agora, de integração do ensino, pesquisa e extensão, ele é um caminho natural. E como o professor Jonas falou, da gente se reconhecer. Que às vezes a gente fica no nosso campo de estudo, fazendo a nossa publicação, mas, puxa, eu não sabia que aquele professor desenvolvia um projeto dessa natureza, eu poderia contribuir, eu tenho pesquisa nessa área. Então, acho que hoje a gente vive um momento, especialmente hoje, né, que a gente está nesse podcast especial da Spotec, né, de se reconhecer, de olhar de mostrar para a sociedade o que a gente vem fazendo, mas também de olhar para a nossa casa e dizer, poxa, essa casa é uma casa muito especial, a gente tem muitas entregas e a gente precisa se orgulhar disso, né? Então, acho que esse bracinho da extensão, ele se abraça com o ensino, com a pesquisa, para essa entrega com a relação com a sociedade. Então, a gente tem muito orgulho do nosso fazer por lá. A impressão que eu tenho, me corrijam se eu estiver errada, mas é que esse processo de integração, ensino, pesquisa e extensão, ele se retroalimenta, né? Sim. Porque também vem demandas externas a partir de identificar uma demanda externa, e aí inicia-se uma pesquisa sobre aquilo, como solucionar aquele problema, que depois pode vir a ser integrado com um projeto de extensão, e aí é isso, é assim que funciona também? E eu queria fazer destaque a essa sua fala, porque assim, quando uma demanda ela vem externa, ela vem provocada, necessariamente ela vem com uma demanda multidisciplinar. Geralmente um professor ou um grupo de pesquisa só não consegue, né, Anderson, dar conta. E esse que é o bacana, quando a gente consegue, puxa, a gente vai ter que fazer mão de várias áreas do conhecimento para entregar essa solução. E eu costumo dizer, né, que a gente sai aqui desse ponto, para quem está só escutando, estou gesticulando, e a gente eleva o nível. Todo grupo sobe porque a gente acaba conhecendo mais de outras áreas. Então, quando a demanda vem de fora, e a vida é isso, né? Tem até um autor chamado Peter Senge, que ele fala no livro dele, lá da Quinta Disciplina, que para facilitar o conhecimento, a gente separou em áreas. Mas a gente perdeu nisso do conhecimento comum, né? Então, quando a demanda da sociedade vem, é o conhecimento comum que tem que ser estabelecido, né? A gente precisa voltar a conversar, porque a gente não separa o problema em área. A gente vai fazer luz por vários feixes, de vários ângulos, e isso é muito bacana. E, se você me permite, acho que é interessante que a extensão, ela não é apenas do muro da instituição para fora, né? Então ela tem um olhar dentro da instituição.
E aí, professor Jonas, eu vejo a integração sendo materializada através, por exemplo, de um edital, né, do primeiro experimento que fizemos em 2020, né, que era um edital para 7 bolsas, onde fizemos um diagnóstico de problemas administrativos, operacionais na instituição e lançamos um edital onde alunos poderiam solucionar isso. Então, hoje, por exemplo, temos o portal de PEC, que basicamente apresenta todo o portfólio de pesquisa, né, de empreendedorismo, de inovação aqui do campus. E foi desenvolvido por alunos através desse edital. Né? Então, isso aí é um problema local, através do fomento interno, né? O professor Jonas destacou bem, isso é muito importante, né? Porque há um corte significativo nas ações de ensino. Né? Isso aí reflete também na pesquisa. Por exemplo, tínhamos aqui em 2018 91 bolsas, né, com orçamento da Pró-Reitoria vindo para o campus. Né? Então, esse corte, né, das bolsas, né, também um corte institucional, basicamente atrelando a isso, né, vem em 2019 para 58, 2020 para 25 bolsas e 2021 para 17 bolsas. E aqui, como essa temática, né, de impacto da pesquisa, da extensão na formação dos alunos, a pesquisa é crucial. Claro. A pesquisa é o momento de você aplicar um conhecimento, né, gerar uma solução, enfim, avançar determinadas temáticas, até mesmo a pesquisa básica. Né? E esse compromisso lançado, professor Jonas, de fato, você tem uma diretoria com orçamento, isso é um grande diferencial, isso é uma capacidade organizacional necessária. Né? Então, esse ponto é interessante. Você, primeiramente, destaca a sua fala, né, a necessidade de um orçamento. E dentro do orçamento, colocar os nossos pupilos, né, para gerar soluções. E trazem soluções, interessante. Né? É incrível. São, logicamente, com os nossos professores, os nossos pesquisadores, são refinadas, enfim, são desenvolvidas. Reflexo disso, por exemplo, o professor Jonas citou o diagnóstico que foi feito em 2020. Né? Eu tinha vindo do mestrado, e no mestrado tinha 17 professores para monitorar o currículo Lattes e acompanhar toda a produção científica, ou seja, técnica e bibliográfica, e aí com a planilha Excel, né, indo Lattes por Lattes, catalogando isso. E aí veio o desafio de assumir a diretoria, só que desses 17 pulamos para 220 pesquisadores. Né? Então, fazer esse levantamento levou aproximadamente 5 meses. Né? Então, contamos com a Alana, né, a nossa gestora também da nossa LIPEC, e aí, depois de todo esse processo, sabíamos onde publicávamos, né, quem eram os grupos de pesquisa, os principais pesquisadores. Por exemplo, lançamos um prêmio, né, pesquisador destaque, né, por diretoria, uma portaria de menção de ideologia, foi uma das iniciativas, e a difusão também desses professores nas nossas redes. Merece destaque, né, toda a condição está aí com alta publicação. E aí vem um desafio agora bacana, bora tentar automatizar isso, né? Temos a API do Lattes, né? Vamos buscar essa informação do Lattes e bora desenvolver um sistema. Né? E aí também, com o aluno aqui, né, do campus, né, foi fomentado um recurso de estágio, né, para esse aluno. Esse aluno vai e desenvolve o CIF, né, o Sistema de Monitoramento de Grupos de Pesquisa, que hoje tem um registro de software. Né? Hoje ele está no nível que pode ser difundido para qualquer campus aqui da instituição para se ter todo o acervo de produção bibliográfica, produção técnica, atualização de Lattes, agências de fomento, de fato, de forma integrada, não de forma individualizada, não ao professor, mas assim, a expertise daquele grupo de pesquisa. Então, isso é bacana. É interessante você falar, porque assim, para quem é de fora da instituição, né, para a gente parece óbvio algumas coisas, mas para quem é de fora, por exemplo, quando a gente fala em pesquisa, tem-se muito um pensamento de que é desenvolvido pelos professores que estão lá, mas os alunos sempre estão envolvidos em todos esses processos, né? Então, assim, Anderson, fala pra gente em que etapas, como os alunos entram, como começam a participar dessas pesquisas, para os alunos que estão chegando, que estão participando, talvez hoje, da primeira Expotec, a quem se direcionar, como procurar, olhar lá no portal, que agora tem lá todas as linhas de pesquisa, se ele encontra alguma coisa que é do interesse, a quem recorrer. Bacana, a sua pergunta é fantástica, porque um dos elementos, hoje as mídias sociais, a mídia científica é o currículo Lattes. Né? Então, a premissa de entrar em um projeto de pesquisa dentro da nossa instituição é tomar conta no currículo Lattes. Lá no nosso portal temos uma apresentação e tem um tópico normas, e dentro das normas tem lá diretrizes para a criação do currículo Lattes. Né? Então, os alunos precisam ter uma conta no Lattes,
né, lançados os editais. Por exemplo, esse ano 2022, o campus injetou em editais quase R$260 mil, né, sendo 43 bolsas de iniciação científica. Né, isso é um impacto bem interessante. Como eu falei, antes, em 2018, tinham 91. Isso foi uma tentativa de resposta imediata. Vale destacar que a bolsa é um elemento de fixação. Tá? Então, nesses editais lançados, como aqui enfatizo, são 3 editais, aqui um de iniciação científica geral, um para desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos em resposta aos problemas do campus, né, e o terceiro do mestrado. Né. Só no mestrado são 6 bolsas, temos aqui na instituição 3 programas de mestrado, né, então os programas são atendidos com bolsas equivalentes ao que é pago pela CAPES, né, no valor de R$ 1.500. Então, lançado o edital, o aluno geralmente se aproxima dos professores, né? Os editais, o portal hoje, a grande vantagem é que o aluno conhece as áreas, conhece os grupos e pode fazer a aproximação com esses professores, né? Geralmente essa integração se dá em sala de aula, né? Aqueles alunos que têm a maior curiosidade, eles se aproximam dos professores e lançados os editais, tem lá a aplicação. Então, basicamente, esses 2 elementos. Primeiro, ter o Lattes, e o segundo, ficar atento aos nossos editais, que são geralmente lançados em fevereiro. Tá? Então... E na extensão, o processo é semelhante? É parecido também, né? A gente tem, como o professor Jonas fez destaque, né? A gente tem um orçamento também para esses editais, para fomentar os nossos projetos internos, que também normalmente é fevereiro a submissão, né, desses textos. E a gente tem esse caminho dos projetos, mas eu também queria fazer destaque quando você falou, né, Anderson, do Lattes, eu lembrei que a gente sempre fala muito do mundo do trabalho. A extensão daqui na instituição também é responsável por esse caminho, né? Então, a gente estimula os meninos a terem um Lattes, mas também participar de outras plataformas de trabalho também para divulgar os seus currículos, e a gente tem tido um olhar muito especial em relação a isso, né? O mundo do trabalho, da aprendizagem, dos estágios, né? Então, também a gente segue esse mesmo caminho. E fazendo também referência a isso que Anderson colocou, da importância dos alunos nos projetos. É incrível como a mágica acontece quando a gente tem o aluno envolvido na pesquisa ou na extensão. Se materializa muito mais rápido, eles têm um conhecimento muito vasto, então ele traz de uma outra disciplina e consegue trazer uma solução para momentos diferentes. Eu tive a experiência de conduzir um projeto de extensão nesse período de pandemia e foi muito difícil a gente trabalhar com diagnóstico, de ir para campo, já que a extensão tem esse papel, né? Então, eles foram criativos, usaram as redes sociais, levantaram dados. Então, onde os meninos chegam, a gente consegue ir mais longe, né? Então, é combustível para as ações na pesquisa, na extensão, e deixa a gente muito contente. Sim, eu lembro, uma vez eu entrevistei um grupo de um projeto de pesquisa, acho que era de outro campus, mas eles relataram que a pesquisa iniciou porque era um problema que um aluno tinha em casa. Veja. Sim. E aí ele levou para a instituição e estavam ali pesquisando uma solução e criando coisas. Então, isso é bem interessante, né? Sim, todavia. Sem dúvidas, né? Você realmente, o Instituto Federal tem muito essa pegada de um olhar prático, né? Mas aplicando um conhecimento robusto, né? Para gerar soluções. Identificado o problema, vamos lá aplicar o conhecimento científico de forma rigorosa para gerar soluções, né? Então, por exemplo, hoje, dentro dos nossos editais, são dentro do recurso 2022, 17 grupos contemplados, né? Então, um edital que tem uma abrangência com total mestrado e iniciação científica, 49 bolsistas, temos um impacto ainda de 30 alunos voluntários. Veja. Né? São 26 coordenadores pesquisadores. Desses 26, 8 deles, há mais de 4 anos, não estavam participando em editais internos. Né? Além desses 26, temos 33 pesquisadores voluntários, que são professores ou técnicos, né, que participam no desenvolvimento com metas específicas dentro do projeto. Então, a potencialidade de gerar produtos tecnológicos, né, também de aprimorar conhecimentos na área de matemática, na área de ciências, né, na área de humanidades, né, então é crucial. Inclusive grupos trabalhando com temas como complexidade, né, a questão de gêneros, a questão da diversidade. Então, isso realmente é transformador. De fato, é essa a palavra. É transformadora a pesquisa, a extensão na formação do aluno, né, com essa injeção de recursos, né, professor? Uma coisa interessante que eu acho da Escotec, para mim ele tem dois caminhos, né? O primeiro é você se ver, como já foi enfatizado aqui, e a outra coisa é você se mostrar. Sim. Existe uma comunidade, existe uma sociedade lá fora
que, assim como nós, desconhece completamente o que nós fazemos. E a Spotec serve, né, também tem esse viés, né, de apresentação daquilo que efetivamente nós fazemos em termos de tecnologia e, eventualmente, claro, através da extensão, né, fazer aí a prestação de serviço que a sociedade nos demandar. Então, a Spotec, ela tem, além dessa questão da integração, ela tem internamente você se vê e externamente você se mostrar. Sim, é uma vitrine, né? Uma vitrine. Para quem é de fora, é uma vitrine. Saber o que está sendo desenvolvido aqui e que muitas vezes as pessoas pensam, ali tem fama, o Instituto tem fama, mas ninguém sabe o que é feito ali dentro, né? E aí esse é um momento de mostrar tudo o que é feito. Eu acho que uma hoje... coisa, Hans, que aqui que eu acho relevante também comentar assim, a gente conversa muito entre nós, né, diretores e tal, e eventualmente você tem aquele rompante, né, de vamos pensar numa estratégia. Eu acho, né, que nós devemos, com os mestrados que nós temos, incentivar os nossos colegas a fazerem os mestrados aqui. Sim. E eventualmente fazer também o doutorado. E Hudson, ele titulariza ações aqui no campus Natal Central que eu considero extremamente importantes. Inclusive, utilizando servidores do campus Natal Central, né, que estão fazendo o mestrado, e na dissertação, já que o mestrado é um mestrado profissional, eles vão entregar um produto que vai resolver problemas do nosso campus. Isso é uma coisa. E a outra coisa é você, através dos nossos projetos, né, os projetos dos editais, a gente fazer com que os alunos, junto com os professores, resolvam problemas do campus. Então, por exemplo, hoje nós podemos utilizar as placas de colação de forma como é que eu poderia dizer? Virtual. Hoje você não precisa mais fazer uma placa física, né? Você pode fazer uma placa virtual. Quem fez esse projeto? Um professor e alunos. Nós estamos trabalhando para fazer uma galeria de aposentados, né? Sim. A gente tem alguns professores que aposentam, vão para casa, estão ali conversando com os netinhos, e o netinho pergunta para ele: vô, você fazia o quê quando você trabalhava? Aí ele diz: eu era professor. E ali, eventualmente, ele pode mostrar uma foto. Quando esse projeto estiver finalizado, ele pode, com um clique de mouse, mostrar a história dele aqui no campus Natal Central e no IFRN. Então, por aí, né, já se vê que o nosso interesse é o interesse de fomentar a pesquisa, né? Você ter a oportunidade de fazer a chamada pesquisa aplicada, o aluno de informática ter essa oportunidade, o aluno de mineração ter essa oportunidade, de controle ambiental, enfim, dos diversos cursos, e você entregar aquilo que efetivamente a sociedade nos espera, né? Que é a boa formação do nosso alunado, dos nossos alunos. E aí eu queria fazer só um destaque, né, que a Spotec é esse momento da gente se reconhecer e ver. Eu fico me perguntando, você aí de casa sabia que a gente tem o ensino médio, o ensino técnico, né? O ensino superior, a gente tem mestrado, a gente tem doutorado. Então isso é importante que a sociedade saiba, a gente faz tudo isso aqui. Então é uma instituição com uma capilaridade enorme e a gente precisa comunicar isso, as pessoas precisam saber que a gente faz isso tudo aqui, né? E principalmente a Spotec, com nesse momento a gente também é cultura, porque tudo isso nessas formações a gente pensa na formação cidadã do indivíduo, né? Não é só a técnica, né? Não é só a formação, o ensino, ele é uma construção do indivíduo. Então a gente humana, tem orgulho disso. Sobretudo humana, né? Exato, exatamente. Então é gratificante ver isso. Em 98 foi minha primeira Spotec, né? Então com o professor André Calado aqui, eu mando um grande abraço. Ele como aluno, né? Como aluno, 98 como aluno, curso técnico, né? Só para registrar. É verdade. Madeleine, nós três somos ex-alunos. Ex-alunos. Eu sou da turma de 85. Eu de 2000. Eu saí em 85. Também sou você em ex-aluna. 2000. Nós aí. somos os 4. E Hans saiu em 2002. 2002. Na curso superior também. E aí o bacana é que naquela época era muito endógeno, né? Sim. Então basicamente era para os muros da instituição. E hoje, por exemplo, ter uma oportunidade como essa brilhante, né? Estamos aqui com transmissão pelo YouTube, enfim, é um arquivo que vai perdurar
para o resto da vida, né? Então isso já é um grande passo e certamente as escolas que hoje nos visitam mais, as empresas que nos visitam mais é algo gratificante, né? Um aspecto também dessa temática, desse elemento aqui, é a inovação. Vou aqui fazer uma ponte com o empreendedorismo, né? Estamos aqui na incubadora tecnológica Natal Central. Esse ano organizamos, há 3 meses atrás, um evento de efetiva integração, ensino e extensão, né? Lucinha, o professor Plácido, o professor Jonas estiveram presentes. Sim. Durante 2 dias fizemos um fórum de empreendedorismo que chamamos Empreenda Senat, né? E aí com várias palestras, vários momentos de fortalecer as habilidades empreendedoras, as soft skills, por exemplo, a parte de finanças, a parte de resiliência. E no segundo dia lançando problemas no campus, né? Então o estacionamento e a fila do refeitório, os alunos estavam ali apresentando essas ideias. As melhores ideias entraram no Hotel de Projetos, né? E aí outra ação de cultura do empreendedorismo inovador. E aí o resultado desse Hotel de Projetos desse ano, né, que ocorreu nessas últimas semanas, foi a primeira, vamos dizer assim, empresa júnior na área de energia, de engenharia de energia. Então, os alunos foram capacitados durante o Hotel de Projetos, aproximadamente 3 meses, mais uma vez, dentro dos eixos, né, do empreendedorismo, como capital, mercado, enfim, né, e aí estão lançando aqui, né, reabrindo, né, vamos dizer assim, o conceito da empresa júnior dentro da instituição e uma empresa júnior na área de energia, navegando nas ondas vamos falar assim, do mercado hoje, da potencialidade do estado do RN. E a ideia também, hoje é gratificante ver, professor Jonas, que nesse último edital, 2 empresas foram selecionadas com alunos efetivos, né? Também 2 alunos, ex-alunos de engenharia de energia, tendo um aluno graduando, né? E alunos do curso de TADES, né? Também 2 empresas explorando a temática de energias renováveis, né? Então eu acho isso surreal, né? Você vivenciar, você aportar dinheiro, não é barato, né? Você se manter uma incubadora como essa, mas você vê o retorno com a participação dos alunos, né? E vale aqui destacar, na quinta-feira teremos um momento para apresentar os resultados da incubadora, alcançamos a certificação CERN 3, né? A 5ª incubadora do Brasil, né? Uma ISO da área de incubação, de gestão de incubadoras, alcançamos o nível 3, sendo a 5ª do Brasil, a 2ª do Nordeste, a 1ª do Estado, né? Então, isso é também um resultado fantástico da equipe, Claudine, Pablo, né? Bastante cabeçando, Roberta, né? Também com alta participação, e isso aí são resultados interessantes que iremos apresentar com mais detalhes na quinta-feira. Ótimo. Nós estou aqui acompanhando o relógio, encaminhando já próximo ao fim, mas temos alguns minutos ainda e eu vou deixar esse tempo para as considerações finais dos 3 diretores que estão aqui e fica aberto aí para quem quiser comentar mais alguma coisa. Adelina, nós temos pergunta. Opa! Vai. Na verdade, tem uma pergunta de um aluno chamado Diego Souza e ele quer saber se vai gerar certificado na Spotec para eles. Sim, nós temos, perdão, já comecei respondendo, né? Pode responder. Nós temos algumas modalidades de certificação. A gente tem que estar publicando artigo vai fazer também a apresentação oral, vai ser certificado. Os nossos voluntários que estão atuando com a gente vai ter certificado. Os que estão apresentando banners também. E nós temos os mini cursos que estão sendo ofertados na Spotec, que também gera certificação. Então, você tem várias oportunidades de participar de várias ações que nós estamos fazendo acontecer concomitantemente, inclusive em todo o campus, viu? A gente tem um mapa bem recheado de várias ações que você pode participar e gerar esse certificado, que vai gerar horas também no currículo. Então, chance é o que não falta. Aí, o próprio Diego fez a segunda pergunta, que é como faz para gerar esses certificados? Pronto, então basta entrar no site da spotec.senat, se inscrever lá em um desses mini cursos, que se você não está envolvido em nenhuma publicação, se não é publicação de artigo ou de banner, para que você possa participar em um desses mini cursos que faça interesse à sua área. Respondido? Então, dentro da Spotec, né, desde já, Lúcia, professor Jonas, obrigado por abrir esse espaço para pesquisa também, né? Estamos no 2º fórum de gestão de grupos de pesquisa, né, que ele está recheado com o que eu acho com as melhores práticas dos nossos grupos, né? Então, hoje, com esse momento de integração das diretorias,
né? Daqui a pouco o nosso segundo podcast sobre prospecção e gestão de projetos de pesquisa, né? Com o nosso professor da UFRN, Augusto Venâncio, professor Melquiades, representando o escritório de projetos, e a gestora Wagner Dantas. Amanhã vai ser recheado de temáticas como mulheres da pesquisa, né? As nossas líderes, professora Narla Mussi, né? Carla Falcão e Glória Albino, né? Para discutir sobre essa temática. Depois, um segundo podcast sobre pesquisa e inovação em materiais e mineração, aqui com professores da Diacim, né? Professor Jorge, da Diacom, professor Enio e professor Flanelson, representando o grupo lá, agora o céu, né? Não mais o inferninho, professor Jonas. Né? E teremos em seguida, no dia 9, na quarta-feira, perdão, pesquisa e inovação em gestão, sustentabilidade e saneamento, com o professor Jácio Pereira, da Diatinf, professor Jean Tavares e Leonardo Pivoto, da Diarém. Né? E o segundo podcast sobre pesquisa, inovação e tecnologia da informação, também com líderes, né, com muita produção científica, José Álvaro, Felipe Sampaio e Daniele Freitas. Tá? Na quinta-feira, como eu falei, teremos um momento de empreendedorismo, Por que Empreender, né, com Claudine, com Ana Clara, né, da CEO da Vapo, eu estarei participando também. E um segundo momento, a ideação e prototipação, conhecendo o Senat Maker, né, o nosso laboratório de ideação. E aí, na sexta-feira, mais 2 podcasts, né, fazendo alusão aos 15 anos do Núcleo de Estudos em Sustentabilidade Empresarial. Teremos a participação da professora Maria Luísa Galvão, daqui do Senat, professor Reidson Govias, da UFRN, e um segundo momento que é o uso de revisões sistemáticas de literatura para o desenvolvimento, como fomento, né, como auxílio ao desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos na área de sustentabilidade. Tá bom? Então, essa é a nossa programação vasta extensa do fórum, mas que tentou integrar todas as diretorias. Maravilha. Enfim. Né? Então, obrigado, Lucinha, desde já por esse Eu que agradeço esse momento da gente interagir. Né? E convido a todos para participarem. Tá? Vai ser um momento realmente de muita descontração e difusão de conhecimento, né? Enfim, nas nossas várias áreas. Só, digamos assim, parabenizar a FUNSERN, né, por ter montado essa sala especialíssima aqui no NIT. Renovar o nosso compromisso, né, de apoio também à Fundação. Nós estamos aqui também para apoiá-la. E confessar aqui a vocês uma coisa. Eu nunca fui uma pessoa de perder a esperança. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito nas mudanças e transformações. Mas nos últimos tempos eu já estava perdendo as esperanças. Estruturas como a nossa, né, o IFRN, que tem 22 campi, que é uma estrutura gigante, que tem uma prestação de serviço relevantíssima, né, para o estado do Rio Grande do Norte, poderiam enfrentar enormes dificuldades, né, ampliar as dificuldades que já tem. Eu acabei de falar para vocês aqui da questão orçamentária, né? E eu me sinto feliz, né, e muito esperançoso de que a partir do dia 1º as coisas mudem e mudem para melhor. Eu tenho certeza e absoluta convicção de que o foco na educação vai ser prioridade e que tudo o que nós estamos falando aqui, quem sabe no próximo ano, né, nós não podemos trazer muito mais elementos, muito mais dados, né, muito mais projetos que foram e podem ser desenvolvidos por nossa instituição. Eu estou renovado, né? Eu estou feliz e continuo bastante motivado para tocar em frente, junto com os nossos diretores sistêmicos, né? Diretor de pesquisa, diretor de extensão, diretor de administração, a DIAP, a TI, a chefia de gabinete, a DIAS, né? As ações que são muito bem aí implementadas pela DE, né, que também tem o seu conselho, né, de ensino, né, que Sim. atua de forma bastante efetiva. E também fazer uma fala aqui de agradecimento aos diretores acadêmicos. Né. Nós não conseguiríamos avançar se não fosse o apoio e o trabalho diário e dioturno que eles desenvolvem, né. Aqui, as diretorias acadêmicas, algumas delas, representam campus grande do IFRN, né?
Então, agradecer aqui ao professor Alexandre Lúcio, né, ao professor Rafael, da DIAC, ao professor Edilberto, da Diacom, ao professor Gilson, né, da Diacim, e a Felipão, da Diatinf. Eles fazem um trabalho fantástico e essa gestão ela só funciona graças ao apoio e colaboração de todos. Vamos aproveitar a Expotec. Lúcia, parabéns também pelo seu trabalho. Para o campus inteiro, né? Todo mundo está envolvido. Lúcia está aí aguardando a chegada de Helena. Pois é. Né? Graças a Deus ela esperou a Eu acho que Expotec. a primeira palavra que ela vai aprender é Expotec. É Expotec. Exato. E assim, você está de parabéns. Você trabalhou de forma bastante efetiva. E o sucesso, sem dúvida, nós iremos alcançar. E você, sem dúvida, representa ou representará esse sucesso aí ao final da semana. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu queria fazer um destaque para assim, no envolvimento de muita gente, né? A equipe da Direx, o time todo, extremamente engajado. E aí a gente viu tanta gente boa, de todas as diretorias acadêmicas envolvidas. Então isso aquece o coração. Então eu queria dizer que eu estou feliz e me senti muito apoiada nesse processo todo, e isso não é pouco. Hoje meu coração é só gratidão porque a Helena conseguiu esperar, né? E essa entrega vai ser uma coisa muito bacana para o campus, sim, e a gente merece. Fantástico. Tem pessoas aqui que, seguindo o senhor, professor Jonas, vale aqui destacar mais uma vez a equipe, né? Hoje a equipe mais uma vez da nossa DIPEC, eu e a Alana, né? A estagiária, a Mariana, enfim. Mas temos um Conselho de Pesquisa e Inovação do campus, né? Hoje com trabalho árduo de difusão de tudo que é decidido nas diretorias, de participação das tomadas de decisão, por exemplo, do orçamento, o que fazer, tem engajamento desse conselho, né? Então, professora Josiane, professora Narla, professor Jorge, as professoras da nossa DIAC, professora Carla Falcão e Mari, né? E o professor José Álvaro da Diatinf, são pessoas que eu queria mandar um forte abraço, né? E com muita gratidão pela participação e auxílio nas tomadas de decisão de pesquisa e inovação no campus, né? Então, enfim, é isso. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação dos diretores, o diretor-geral, Jonas, doutora Lúcia Costa, diretora de extensão do campus, e doutor Anderson Pimenta, diretor de pesquisa e inovação. Chama o pessoal para o próximo. Sim, vou chamar. Como eu falei, esse FUNCERNcast é a edição especial Expotec, no segundo Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa. Então, como o Anderson já falou aqui, a gente tem uma programação extensa, são 2 podcasts diários, até sexta-feira, vai passar muita gente por aqui, tem muita coisa boa. Então, nos acompanhe, estamos aí no YouTube, também, não sei se já está rolando, mas a intenção é que fique aí na rádio durante toda a Expotec, né, circulando aí no campus. E é isso, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @FUNCERN, no YouTube, FUNCERN Oficial, para acompanhar a programação. A gente vai divulgando sempre, todos os dias, no dia anterior, quais serão os próximos podcasts aqui, quem é que vai estar, quem é que vai participar, qual o tema. Então nos acompanhe, fique aí. E ainda hoje, já começa logo em seguida, nós temos mais um, como o Anderson já falou, nós vamos falar sobre prospecção e gestão de projetos de pesquisa e inovação. Então fique aí, não sai daí e até mais. Tchau!